Os evangelhos apócrifos. O que são esses evangelhos? Por que eles não foram parar na Bíblia? Fala um pouquinho sobre essa problemática que é muito curiosa e a gente tem muitas dúvidas a respeito disso. Esse termo, por que que eu falei que ele é problemático? Porque quem diz que um texto é apócrifo e o outro não? Quem tem essa autoridade para poder dar essa chancela? Sabe? Quando a gente diz, é um clássico. Né? Nenhum texto nasce um clássico, nenhum filme nasce um clássico. Embora a gente até diga, né? Nossa, nasceu um clássico, né? Que é aquilo que é tão bom que você já elege, mas é você. Então, é uma outra pessoa, alguém de fora, dizendo que é um clássico. E é exatamente isso que a gente precisa ter essa sensibilidade. Por isso que eu digo da importância de ler essa patrística, essa autoproclamada ortodoxia cristã. São eles que fazem esse filtro. A própria palavra cânon vem do grego, que significa régua, ou seja, é separar o joio do trigo, já que você usou a metáfora. Então, os evangelhos apócrifos, vamos abrir para outros gêneros literários, são textos que estão sendo escritos de forma contemporânea, são até anteriores, em alguns casos, aos canônicos. Um caso de um texto anterior é o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé é da década de 50, ele é contemporâneo à produção das cartas paulinas e ficou de fora do cânone. Você tem filactérios, que são fragmentos de evangelhos que também são anteriores, que as pessoas usavam como elementos de proteção. Botavam no pescoço como um pingente e saíam andando por aí, que são mais antigos. Mas isso ficou de fora por quê? Porque Irineu, João Crisóstomo, Tertuliano, tá? Papias, esses autores estão dizendo o que é certo e o que é errado. E eles se estabeleceram como uma autoridade e reprimiram outros cristianismos que tinham outros textos. Por exemplo, a gente sabe que o Evangelho de Marcos provavelmente teve três versões. Isso que chegou até nós, né? Mas é possível ter tido outras versões. É o Evangelho Secreto de Marcos, e dentro do nosso atual Marcos, a gente tem dois Marcos, né? Então, três, chegou a três. Como é que a gente sabe que tem dois Marcos dentro do nosso atual Marcos? A gente tem algumas marcações muito precisas. Por exemplo, o capítulo 16 tem dois finais. Num, as mulheres ficam caladas, e aí vem a pergunta: se elas ficaram caladas depois que viram o túmulo vazio, como é que a gente sabe que Jesus ressuscitou? Qual o problema? Então, em algum momento, alguém viu um problema nisso, que de fato é um problema de ordem teológica, né? Porque se a mulherada ficou calada, então a informação morreu com elas. Então E você nos tem um outros evangelhos, depois Jesus aparece, exato. conversa com os apóstolos, aí vai havendo uma divergência, né, textual. Então você tem um outro Marcos que resolve o problema, que elas já não ficam caladas, elas já começam a falar. Então, assim, ou o jovem que fugiu nu. Pô, se você lê a narrativa, aquele jovem nu, na narrativa ali de Jesus, quando ele é preso, é muito sem noção. Não faz sentido. Você olha assim, como é que, da onde saiu? Né? Quase um tema, um quadro para o Globo Repórter. Quem ele é? O que ele come? De onde ele saiu? Para onde ele foi? Hoje, no Globo Repórter. Porque não tem base. É completamente sem sentido. Mas você tem o Evangelho Secreto de Marcos, que conta quem é esse jovem, que diz a origem desse jovem, tá? E aí a gente começa a ver que esse jovem, ele vem de uma tradição oral anterior, inclusive, ao Evangelho de Marcos e ao Evangelho Secreto de Marcos, que liga, vincula, inclusive, com Lázaro dentro do Evangelho de João. Então, é uma tradição independente incorporada em Marcos, no nosso Marcos, como jovem que fugiu nu, no Evangelho Secreto de Marcos, como um jovem
que Jesus amou, mas é esse amor aí no sentido como um discípulo querido, e não como o pessoal tem colocado, no sentido erótico. São os cartocracianos que vão dar essa conotação da passagem do conhecimento do reino de Deus por meio de práticas né, homoeróticas. E, inclusive, é uma crítica do Clemente de Alexandria, por isso que ele condena o evangelho. E a gente também tem o, o evangelho de João já falando na narrativa de Lázaro. Então, a gente tem aí esses extratos que mostram, então, que você também tem a fase oral do cristianismo e que esses textos, tanto canônicos como extracanônicos, eles estão produzindo, fixando essas tradições orais de formas diferentes, criando, ampliando e, como eu gosto de dizer, imaginando. Eles também estão resolvendo problemas ali, perguntas que são feitas sobre esse silêncio, esses hiatos que existem em torno da oralidade. Então, qual a importância dos evangelhos os evangelhos apócrifos? Eles são evangelhos tal como os evangelhos canônicos. A diferença é que eles ficaram de fora por conta dessa ortodoxia que silenciou, usou, aplicou um termo pejorativo e reprimiu esses cristianismos. Então, eu diria que o apócrifo é o cristianismo ou os cristianismos que foram reprimidos, foram silenciados. Um exemplo de intolerância dentro da história do cristianismo. Dois, Uhum. eles são para a história importantíssimos, porque eles são um texto como qualquer outro e que nos ajudam a entender, inclusive, a formação desses evangelhos, das redações, das interpretações. Então, é um documento como qualquer outro. Legal. E lembrando de um critério, acho que é a melhor palavra, mas se não for, me corrija, para poder estabelecer historicidade de algo, ou pelo menos uma pista, é de que se aquela narrativa ou aquele registro foi feito mais próximo ao possível evento, então ele teria uma credibilidade melhor do que, como no caso de Atos dos Apóstolos que você ilustrou, se aquilo foi feito um século depois, né? Surgiu aquela informação sobre quem era Paulo e tudo. Nesse sentido, é possível que alguns elementos dos evangelhos apócrifos que ficaram de fora tenham um lastro histórico até mais interessante sobre a vida de Jesus do que os evangelhos que surgiram tardiamente, como João, que foi no final do primeiro século, né? Tem essa linha de argumentação? Faz sentido isso, Juliana? Por exemplo, o Evangelho de Tomé hoje é muito mais interessante para se estudar o Jesus histórico do que o Evangelho de João. O Evangelho de João é um texto do século II, então a gente tem extratos ali teológicos. Ele é bom para você estudar a comunidade joanina do século II. Isso é ótimo. Mas não para estudar o Jesus histórico. Porque também tem isso, tem a galera que acha assim, se não serve, joga no lixo. Não, calma, gente. Para o historiador, tudo é história. Eu só preciso saber a história de quem ou do quê. É isso que você precisa localizar no tempo. Por isso a importância da temporalidade. Porque sem esse tempo, você, enfim, aí você cria a solto. Mas, sem dúvida alguma, o Evangelho de Tomé é muito mais interessante historicamente do que o Evangelho de João. E tem elementos que são preocupantes para o cristianismo ortodoxo, vamos pensar assim, hegemônico. Não sei, alguma passagem constrangedora para Jesus, sobre Jesus, alguma coisa. Eu não sei se é o seu tema de maior especialidade, mas que talvez justificasse aquela galera mais poderosa da igreja dos primeiros séculos de deixar de lado esses textos, em vez de incluí-los no cânon. Não, eu não tenho problema em falar sobre isso, não. Até porque o Evangelho Secreto de Marcos, por exemplo, eu usei a torta direito na minha dissertação e também usei muito no doutorado. Ele é um texto muito interessante para entender o batismo, os sentidos do batismo, por exemplo, né? Mas, enfim, a gente tem alguns elementos aí que são centrais. Por exemplo, o Evangelho de Tomé, porque o Evangelho de Tomé não entra para o cânon, né? Ou para o cânon. Porque o Evangelho de Tomé, Jesus nunca passou pela cruz. Jesus é aquele que sempre vive.
Então, como é que ele vai entrar para o cânone? Se você tem a ressurreição como tema-chave ali, né, de toda a narrativa teológica dessa ortodoxia. É um texto que não serve. É um texto que vai ter que ser descartado. Outra, o texto fala que tem um dito lá de Jesus que é fantástico, que se você conhece a si mesmo, você conhece a igreja. Ora, então você não precisa de uma estrutura hierárquica. Para que hierarquia, então? Basta você, então, se Interessante. voltar para si e conhecer a si mesmo, que você já sabe o que é a igreja, já sabe quais são os funcionamentos, enfim, você já é um bom cristão. Em linhas gerais, seria isso. Então, é um controle interno sobre as suas próprias práticas. Pô, mas não está ali a ortodoxia, a estrutura eclesiástica, para que isso, então? Né? Tudo isso perde um pouco de sentido. Você tem, por exemplo, textos como, deixa eu ver outro aqui, o Evangelho, o Atos de Filipe. Eu adoro esse texto, acho fantástico esse texto, porque esse texto você vê Jesus escolhendo mulheres, elegendo mulheres para serem apóstolas e mandando elas, ó, vai lá e anuncia, né? Mas você tem problemas aí grandes. Primeiro, Jesus escolhendo abertamente apóstolos. Então, é um problema seríssimo. Porque Tertuliano, já no século II, vai dizer que Jesus só escolheu 12 homens. E que a hierarquia precisa ser respeitada e que o batismo só pode ser feito por membros dessa, né, ordem eclesiástica. Então, olha o problemão. Dois, você tem um cristianismo que prega pelo não casamento. Então, ele é contra a prática, né, prática de casamento, práticas sexuais, ele também é adepto de restrições alimentares. A gente tem um tipo de cristianismo que eu brinco que é um cristianismo vegetariano, porque só recomenda o consumo de vegetais. Então, esse é um dado fantástico. Um texto de ali por volta do século III, século IV, falando que você tem que ser um vegetariano. Né? Então, outro dia eu vi uma matéria que saiu sobre a Bíblia vegetariana. Eu falei assim, bem, eles deveriam, em vez de repensar os textos, escolher esse texto aqui, o Atos de Filipe, porque esse Atos de Filipe está legitimando, né? Então, eu fico até brincando com isso. Então, você vê que isso é o chamado encratismo, né? A corrente encratista dentro do cristianismo. Então, assim, são textos fantásticos para a gente ver como que esses cristianismos são polissêmicos. Mas isso tudo vai esbarrando dentro dessa ortodoxia cristã, que defende o casamento, que defende essa estrutura patriarcal, que o marido é o chefe, né? Que defende a ideia de que apenas a estrutura da igreja pode ser composta por homens, que nem todo mundo vai ser bispo, nem todo mundo vai ser padre, enfim, diácono, tem toda uma divisão. Então, os textos, eles no fundo, por isso que eu falei, a transformação desses textos em escrituras. Porque que texto ajuda a manutenção do meu poder, o papel que eu ocupo, e que textos não servem. Então, esses textos são descartados. Eu descarto como? Rotulando ele de apócrifo, rotulando ele de heresia, rotulando ele, perseguindo esses cristãos que defendem, utilizam esses textos que não são úteis para mim. Ó, para assistir essa aula aí completa e ainda participar de vários cursos e clubes do livro com a gente, seja membro do Instituto Ponto Azul, clicando no link aí embaixo ou que está aparecendo aí em cima. A gente se vê!